Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O Sidney Alves Lima, ele é do bairro do Campo Limpo, aqui em São Paulo. Ele estava dizendo que a gente comentou sobre cachorros que ouvem e veem coisas. Você fala terceira dimensão, mas não, terceira dimensão é essa que a gente está aqui, né? A gente convenciona chamar de terceira dimensão, apesar que, mesmo com relação a essas dimensões, há uma polêmica muito grande entre os que estudam isso aí, né? E eu prefiro uma divisão um pouquinho, talvez, mais confusa do que a atual, para comportar aquela ideia da teosofia, de 144 mil universos paralelos. Aí você tem que dividir o plano físico. Ele é dividido em dimensões, subdimensões, etc, etc. Dá um monte de coisa, né? Se você vai examinar sob a ótica do kardecismo, por exemplo, ele fica no astral e fala sobre os subplanos do astral. Mas no final das contas dá tudo no mesmo, né? Só que do ponto de vista esotérico você vai mais longe. Só o plano físico é dividido em 7. E cada 7 em mais 7, cada 7 em mais 7, vai por aí afora, para dar esse monte de dimensões de matéria aí, portões extradimensionais, etc. Aliás, ontem eu vi de novo aquele filme Contato, com a Jodie Foster, em que ela faz uma viagem. Na verdade, ela nem saiu do lugar, né? O filme é muito bem feito. E ela nem saiu do lugar, mas ela fez a viagem, porque ela foi parar lá na estrela Vega, né? Só que ela fez uma viagem extradimensional, e ninguém acreditou que ela tivesse feito a viagem, porque a nave que foi construída, de acordo com informações que hipoteticamente vieram de Vega, né? Eles deveriam construir uma nave segundo aquele receituário que foi passado de Vega. E quando a nave partiu, digamos, para essa viagem, a impressão da Jodie Foster, que estava com o piloto dessa nave, que estava dentro da nave, era a de que ela estava viajando, né? Mas para aqueles que estavam em terra e deram uma partida como se fosse um foguete subindo aí, uma nave Discovery sendo lançada, ou Endeavour, sei lá, auxiliada por foguetes, a impressão é que deles foi outra, porque quando apertaram o botão Start para a nave subir ou entrar na outra dimensão, sei lá o que, ninguém sabia o que ia acontecer. A nave saiu de onde ela estava, pelo menos aquele núcleo da nave, e caiu no oceano. Só isso, e ela não saiu do lugar. Mas, no entanto, mais tarde eles foram ver, ela gravou 1 hora e tanto, ou muito mais, né? Que teria sido o tempo que ela demorou para ir até Vega e voltar, quer dizer, e descrevendo tudo, o encontro com o pai dela que já havia falecido. É um tema interessante. Mas ela viaja através de túneis extradimensionais, e o interessante é que quem bolou esse filme, quem sabe foi até intuído, ou até não, ou foi intuído mesmo, pelo pessoal de outra dimensão aí, que a gente chama do comando oculto do mundo, né? Porque o esoterismo ensina que as viagens futuras, extradimensionais, pelo espaço afora, nos universos paralelos, enquanto precisarmos de naves, né? Elas serão feitas por tubos cósmicos. E esses tubos cósmicos, de acordo com os ensinamentos do professor Henrique Zé de Souza, chamam-se Kaijás, né? Justamente aquilo onde a Jodie Foster viajou. Por que eu estou fazendo essa ressalva para falar de cachorros, Sidney Alves Lima? É que eu estou falando de dimensões diferentes de matéria, né? Eles não veem e ouvem coisas na terceira dimensão. Eles ouvem e veem na terceira dimensão, mas a própria medicina veterinária, né, e os cientistas especializados em zoologia, principalmente, e principalmente sobre os cães, gatos, etc., o cão não tem uma visão muito boa. Mas, no entanto, dizem, né, a ciência afirma, que ele tem um faro ou uma olfação 70 vezes melhor que a nossa. Quer dizer, então chega a captar cheiros, né? Até de outras dimensões.
Eu conheço gente, por exemplo, eu mesmo já senti isso uma vez, de sentir cheiro de outra dimensão, né? E até vamos tratar desse assunto num outro conversinho ao pé de ouvido qualquer dia desse. Mas o cão enxerga noutra dimensão, mas enxerga no astral. Eu tenho certeza também que desde menino eu tenho esse negócio de enxergar alguma coisa noutra dimensão, e tenho cachorro desde pequeno. E uma coisa que me seduzia desde pequeno é ver o cão olhando para o ar, não está vendo nada, ninguém está vendo coisa alguma, a não ser aqueles que têm uma certa vidência. E ter vidência não é vantagem nenhuma, né? Ao contrário, é um tremendo sofrimento, só você está vendo. Você fala, eu estou vendo um negócio ali, todo mundo olha para ali e fala assim, não tem nada lá, seu bobão, né? E você está vendo, o que você faz com isso? Joga fora, coisa do diabo, o que você faz com isso? Joga fora? Né? Começa, enfia a cabeça num buraco e fica quieto lá, ou dá um jeito de deglutir essa coisa que você está vendo noutra dimensão, ou tentar explicar isso, né? Cada um é tocado com os problemas internos que ele tem, por isso que o problema é o combustível da evolução, né? E eu vi o cão, né? Até que um dia eu vi um cão latindo para um ser que estava no astral, né? Ele olhava para ele e ficava au, 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 querendo morder aquele cara que estava no astral lá, o desencarnado, né? E não conseguia, porque o cão está no físico, como é que ele vai morder no astral, né? Agora, o caso é o seguinte, a propósito de cães, de pitbulls, né, que andam atacando crianças, dono, etc. O cão é feroz mesmo. E nós chegamos a comentar que o cão não tem culpa. Os que cruzaram e obtiveram essa raça, os que preparam o cão para atacar e outros mais aí que tem problema. Mas mesmo assim, mesmo um cão domesticado ou outro bicho qualquer, ele está sujeito a dor de dente, ele está sujeito a uma série de coisas que nós comentamos ontem. Ele tem diabetes que nem a gente, né? Ele tem pressão alta, ele tem problema cardíaco. Nós, na tentativa de agradar os nossos cãezinhos, damos alimento em excesso para eles. De repente o dente começa a ficar bambo, mole, querendo cair, né? Você teria que levar um dentista especializado ou um veterinário para cuidar disso. Limpar a boca do cãozinho, porque dá mau hálito também, né? Ele não escovar o dente do cão, olha só, que complicação, né? Então, o cão então passa por isso. Agora tem cães mais agressivos que vão ficando mais velhos, por exemplo, né? E tem uma tendência de morder, porque tá doendo nele, tá incomodando. Mas o problema é que o cão enxerga noutra dimensão. E noutra dimensão nem tudo que você vê é agradável. Você pode, por exemplo, ver certos monstros no astral. Aliás, que quando o indivíduo está praticamente alcançando, ou está no caminho certo para alcançar a sua redenção dessa terceira dimensão e ressuscitar numa quarta dimensão, sabe o que acontece? A primeira coisa que ele vê é um monstro muito esquisito, algo parecido com aquilo que é narrado no livro onde Krishna conversa com Arjuna, né? O Bhagavad Gita. Aquele livro que gerou a música Gita, do Raul Seixas e do Paulo Coelho, o escritor Paulo Coelho, que hoje é da Academia Brasileira de Letras. E então, a Batalha de Kurukshetra, né, que está descrita lá nesse livro, e nesse Bhagavad Gita, Krishna vai explicando para o Arjuna, que era o único discípulo que ele tinha, que essa batalha do Kurukshetra é uma batalha interna, é da pessoa. Então é uma linguagem simbólica, muito bonita, por sinal, né? Mas esse problema de dimensões é um negócio muito sério, porque só quem está vendo é que sabe o que está acontecendo. O que não está, não sabe, né? E eu já vi cão fazer cada coisa, né? Um dia eu vi, por exemplo, um ser de outra dimensão dá uma rasteira num cãozinho que eu tenho em casa, né? Um gnomozinho, eles existem, né? São os elementais da natureza ligados à terra, ligados à água, ligados ao fogo, né? São praticamente a alma desses elementos, chamemos assim, né? Então os gnomos estão ligados à terra. Aliás, quando a pessoa começa a ver muito um gnomo é porque ela também está num caminho certo para alcançar a redenção dela aqui. E convém que ela vá conversando com o gnomo, porque como ele não é dessa dimensão e ele está ligado mais aos 5 sentidos nossos, né?
o que acontece? Ele fica enciumado quando você está perto de alcançar a redenção, porque na sua primeira encarnação aqui é designado um gnomo para seguir você, ser uma espécie de protetor na terra aqui de você, né? Não é anjo da guarda, é outra coisa, né? Mas então ele fica enciumado quando você está quase alcançando a redenção, porque ele acompanhou você todas as encarnações suas até agora, né? Você tem que ir conversando com ele, falar: quando eu passar por outra dimensão, eu ajudo você a encarnar como gente aqui. Aonde o esoterismo vai? Que loucura, não? Então. Mas um gnomo um dia deu uma rasteira no cãozinho que eu tenho em casa. Eu vi o negócio, ele materializou uma perninha, né? E lá vai o cachorro numa cambalhota, que eu morri de rir daquilo, quer dizer, né? Agora eu morri de rir porque eu tô acostumado com essas coisas, quer dizer, uma pessoa apavorada que não sabe o que é, provavelmente vai começar a rezar com medo de ser um filhote do demônio que apareceu para ele, né? Aí não é isso, né? E o cão pode ficar assustado também com um ser que está encarnado aqui, principalmente em criança, né? Eu já vi fotografia de um ser saindo de dentro de uma criança de colo, né? E essa criança branca, filha de pais brancos, mas com os olhos ligeiramente puxados, né? Dando um aspecto assim ligeiramente oriental, né? E oriental amarelo, né? Da subraça mongol. Então, aparentemente saindo dessa criança, saiu na fotografia tirada com a criança no colo da mãe, um ser amarelo, já contei isso aqui uma vez, né? E que mostrado por um mestre que conhecia das coisas, ele falou: não, isso aqui é o monge fulano de tal, ele está encarnado aí, é um ser muito evoluído. Essa criança vai ser uma criança admirável mais tarde, etc. Porque é uma pessoa muito evoluída, esse monge. E realmente, essa criança cresceu, se transformou num ser bastante evoluído, né? Servindo à humanidade, etc, etc, etc. Você está percebendo? Não tem sentido isso, né? E são seres aqui perto da gente, né? Agora é evidente que esse ser não vai sair por aí anunciando em rádio quem é ele, o que ele, né? O que é isso, né? Não vai fazer um negócio desse. Mas, então, quando, vamos supor, encarna aqui como criança, um ser que numa vida passada morreu cheio de ódio, cheio de bronca, sei lá, não gostava de animal, botava fogo no rabo do cachorro, no rabo do gato e tal. E nessa vida é uma criança no colo da mamãe, ou num carrinho de bebê por aí, nasceu numa boa família e tal, vai ter chance de melhorar nessa vida. Passa um cachorro, olha para aquela criança, ele não vê a criança, ele vê o ser com aquele aspecto da encarnação passada, aquela cara feia, botando fogo em rabo de cachorro. O que o cachorro faz? Aí ele vai lá e ataca a criança, entendeu? Que loucura, você fala: mas isso não é possível que isso é verdade. É verdade, sim, senhor. Então é preciso tomar muito cuidado com cães perto de criancinhas. Porque tem gente que fala assim: o anjo da guarda da criança é muito poderoso, muito bonzinho, né? Mas não sabe que aquele pentelho ali, pequenininho, daquele tamanhinho, aquele bebezinho, foi um traste numa vida passada, quer dizer, e tá ali. E deixa o cachorro nervoso. Se eu fosse cachorro, eu mordia aquela criança também. O que eu vou fazer, né? Eu sou animal irracional ainda, né? Eu vou lá e mordo. O que eu posso fazer a não ser isso, né? E o cachorro foi feito para latir, para morder, né? Mesmo domesticado, né? Então é bom, isso aqui é uma recomendação que eu passo para você. Cuidado com criança pequenininha perto de cachorro. Você não sabe quem é o seu filho. Não fica dando sopa perto de cachorro bravo, não. E com essa desculpa de que é um anjinho que está ali. Isso não é assim, né? Para você não ter desgosto mais tarde e ter que reclamar, afaste criança desses perigos. Aqueles cuidados que se deve tomar. É claro que tem cão mais paciencioso, né? E que geralmente são mais adaptáveis às crianças. E que mesmo contrariado, ele não morde facilmente. São cães mais dóceis, né? Mas mesmo assim, cuidado. Fique prestando atenção na criança para ver se está irritando o cachorro, se não está, etc, né? E eu já vi muita coisa que a gente não pode nem contar aqui no ar, na rádio. Imagine, contando o que a gente conta, né? Já parece um exagero muito grande. E tem gente que até pode pensar que a gente está querendo aparecer para, né, mostrar alguma superioridade. Não é nada disso.
A gente às vezes tá contando essa coisa para tentar abrir um pouco a sua cabeça para coisas que a maioria de nós não tem condição de entender ainda. Mas é hora de começarmos a procurar entender essas coisas, esses mistérios da vida, porque a vida é tocada a mistério. Ou não? Claro que é mistério, né? Você tem medo de escuro? Claro que deve ter pelo menos um receio, você tem, né? Vamos supor, você que não tem medo de assombração, não tem nada, é uma pessoa que topa qualquer parada, vai dizer que você entra com a cara e a coragem na escuridão, né? O que motivou o coronel Biratã a mandar atirar no pessoal lá no Carandiru aquela vez lá que 100 e tantos morreram, não sei, metralhar todo mundo? Primeiro estava saindo tiro da escuridão, né? Você vai saber o que tem dentro da escuridão, compadre? Você não sabe, né? A hora que acender a luz, você vai ver. Se estiver enxergando no escuro, ótimo, né? Mas você não é gato para saber. Então você tem medo, mesmo que você diga que não tem medo de escuridão, é claro que você tem também, né? Você tem no mínimo um certo receio, né? E se tiver lá uma onça pintada, faminta, vai comer você, mesmo você tendo 2 metros de altura, não sei, um leão, né? Enorme, pulando na sua jugular, uma cobra anaconda, o que pode ter ali, ninguém sabe. É o mistério que toca a vida. Ou é o contrário, a vida que toca o mistério? É o mistério que toca a vida. O problema é o combustível da evolução. E ele está lá dentro do mistério. Cada mistério que você resolve, que você descobre, desvela, outros tantos aparecem, porque se desaparecer tudo, perde o sentido da vida.